eu convido a Ellen para iniciar a mesa. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem, né? Primeiramente. E queria agradecer de novo a Semana da Química pelo convite e por todo o apoio que deu esses dias, que a gente sabe que não foi muito fácil. E que é uma honra estar numa mesa com o professor Bechara e com a Jaque, porque foram dois exemplos para mim que eu tive durante o meu tempo no CA. Então, eu me sinto muito honrada por estar dividindo a mesa com eles. Falando um pouquinho mais sobre mim, eu entrei em 2016 no IQ. Eu curso bacharel e licenciatura, então eu estou no 5º ano. E sabe-se lá quando é que eu vou terminar. No meu primeiro ano e um pouquinho do segundo, eu fiz parte da Atlética. Eu fiz parte de uma entidade da USP, que tem um negócio mais social, que é a Enactus. Então, conheci muita gente de fora do IQ, o que é importante, né? Depois que o IQ passou para a cidade universitária, ocorreu uma quebra assim de interação com outros cursos. A gente sofre com isso até hoje. E o CA eu entrei em 2018 e em 2019, no ano passado, eu era presidente. E aí, falando um pouquinho do ano passado, qual era... Na verdade, de 2018 para 2019, 2018 tiveram as eleições, e aí várias mobilizações dentro do Instituto aconteceram, algumas deram errado, outras não. Mas ano passado teve uma mobilização um pouquinho maior, devido ao governo que a gente se encontra, né? O professor Etelvino vai falar um pouquinho mais depois. Mas ainda assim, tem muito a melhorar. E eu reconheço isso, mesmo tendo feito parte ano passado. E aí, talvez boa parte das pessoas que estejam assistindo não sejam do IQ. Então, o que é o centro acadêmico? Atualmente ele cuida das questões mais burocráticas. Então, ele faz a ponte entre alunos e instituto, e professores, diretor, todas essas pessoas, visando ter uma melhor qualidade de vida, de graduação para os alunos. E depois de muito tempo de fundação do CA, acabaram surgindo outras entidades, que eu falei que é a Atlética, que é responsável pelos esportes e pelos times, e agora tem a Inova Júnior, que é uma das maiores também, e tem os coletivos que foram surgindo ao longo do tempo. Ano passado, tiveram 2 coletivos que aquecem muito o meu coração ver como eles estão hoje, porque um dos meus objetivos era dar voz para esse coletivo. Eu falo meu, mas eu estou falando da gestão inteira, de quem me acompanhou. Então, um dos objetivos era dar voz a esses coletivos, e eram eles o Diversifique, que é o coletivo LGBT do IQ, que 2018, um pouquinho para trás, estavam meio parados, e o coletivo Consciência Negra, que o nome já diz, é dos negros do IQ, que foi fundado aí, acho que a criação foi de 2018 para 2019, se eu não me engano. Então, ver esses 2 coletivos crescendo, ano passado teve um evento maravilhoso do coletivo LGBT, do Diversifique, que encheu e foi tão bom ver aquilo ali. Então, essa parte eu sinto que a gente cumpriu com sucesso, assim. E por que eu falo dessa ajuda, desse suporte? O CA não está ali só para dar um suporte financeiro. O CA está ali para dar um suporte para as outras entidades do que precisar.
Então, divulgação, se der ajuda financeira, ajudar a organizar caso precise, contatos, qualquer coisa assim, o CA, como é a entidade mais antiga, tá ali para ajudar. Ano passado também a gente teve uma relação muito boa com a Atlética e eram 2 presidentes, mulheres, o que eu gostei muito. A gente já vai entrar numa questão de que é difícil você ver mulheres ocupando cargos mais altos. E quando elas ocupam, elas sofrem. Eu mesma sofri com pessoas me cobrando mais e esperando que eu falhasse em algum momento para poder apontar o dedo e falar: você errou, você falhou, deu errado. E na época eu já me sentia desconfortável, mas depois que eu saí e conversei com outras meninas da gestão, eu percebi que não acontecia só comigo. Então, é muito difícil você estar numa posição e você ter que se provar 2, 3, 4, 500 vezes. E eu acho que isso precisa sim ser debatido. Talvez nessa mesa, ou talvez depois do evento, isso precisa acontecer de forma frequente, porque não só eu, como outras mulheres já se sentiram assim, já se sentiram cobradas, já se sentiram diminuídas. Às vezes, a opinião que a gente dá, a ideia que a gente dá é ignorada e depois um homem fala exatamente a mesma coisa depois de discordar de você. Então, são coisas um pouco mais sutis que são normalizadas e que, quando a gente fala que se sente assim, às vezes tem gente que acha que a gente é louca, mas não é. Isso acontece com a gente, com mulheres, e a gente vai ver como essas pessoas se relacionam com homens e é diferente, entendeu? Então, eu senti muito isso ano passado e eu acho que 2019 foi assim, 2018 foi um ano complicado, eleições. 2019 a gente pensou que ia melhorar, não melhorou. Então, 2019 no CA a gente teve que lidar com muitas coisas. Teve invasão de sala, teve o centro de vivência com a parede quebrada. Todo mundo lembra dessa tour. Todo mundo do instituto lembra dessa tour. Então foram muitos imprevistos e muitas coisas dando errado à medida que o ano ia passando. E eu ainda arrumei estágio, então eu fiquei ausente, porque eu estagio numa escola, 30 horas semanais, não tenho tempo para ficar no instituto. E além disso, o segundo semestre foi muito complicado para mim, por questões pessoais. Minha mãe acabou sendo diagnosticada com câncer de mama no começo de outubro, e eu também já estava tendo problemas de saúde, que eu precisei fazer uma cirurgia no fim do ano. Então, é muito difícil você ter que conciliar essas coisas com a entidade tentar ser ainda presente como você era antes. E se não fosse as pessoas que estavam comigo, então, as pessoas da gestão que realmente me apoiaram e estiveram lá e entenderam toda a situação, nada disso teria sido possível. E até mesmo as pessoas de fora me apoiaram muito, amigos que não eram da gestão, e meu namorado. Meu namorado nem é da USP e me ajudou muito, me apoiou bastante, até mesmo nos eventos ele estava trabalhando sem precisar. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala agradecendo a todo mundo que ajudou a passar por 2019. E agora em 2020, eu acredito que a gestão de agora esteja fazendo o que dá, o que é possível, porque a gente está vivendo uma situação totalmente atípica. E eu agradeço muito mesmo por todo mundo que esteve envolvido nesses 2 anos, que foi um período de crescimento absurdo para mim, que eu fui tirada do conforto
né? Totalmente tirada da situação de conforto. Então, muito obrigada e muito obrigada a todos que estão assistindo. Agora eu passo a minha palavra para Joyce. Olá a todos, bom dia. Bom, tem muitas pessoas que talvez não me conheçam na plateia, no público. Eu fui presidente do Centro Acadêmico em 2017, mas minha primeira participação como chapa foi em 2016. Também não foi uma época muito tranquila, né? A gente estava falando ali das movimentações por impeachment da Dilma em 2016 e vários problemas internos dentro da Universidade de São Paulo. E eu vou contar um pouco da minha experiência como chapa, mas principalmente no que eu acho uma das coisas mais importantes do centro acadêmico, o professor Etelvino também vai falar sobre isso, que é a mobilização política. O centro acadêmico, como a Ellen comentou aqui na fala dela, ele tem um papel dentro do instituto de fazer as relações funcionarem entre alunos e alunos, sejam de entidades diferentes ou das mesmas entidades, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, no sentido de a gente não tem um público, nós não somos a Atlética que tem aquele público mais focalizado nos atletas ou a Inova Química. Então a gente tem que ter esse trabalho de relacionar o corpo discente, mas também relacionar com o corpo docente, né? O instituto em si, tanto pelo meio dos representantes quanto pela própria conversa com a instituição, o Instituto de Química, a mobilização política como representantes mesmo, porque o centro acadêmico, às vezes isso aparece aí como se a gente encabeçasse as coisas, como se a gente não só organizasse a vontade dos alunos, mas a gente está lá para representar. As chapas são sempre feitas com o intuito de tentar somar com o Instituto, né? Inclusive, ouçam esse apelo de entrarem e pensarem na possibilidade de ser parte do centro acadêmico. Vou falar um pouco mais sobre como eu amo essa experiência para mim depois. Mas em 2016, a gente teve toda a questão política nacional, né? Mas também dentro do microcosmo USP, nós estávamos sofrendo com corte de bolsas, problemas de permanência, e o Diretório Central, o DCE, propôs conversas nos institutos para ver se a gente se mobilizava, inclusive em relação a cotas. Hoje em dia, né, a gente vê os frutos disso, já posso dar esse spoiler que funcionou. Eu lembro como se fosse ontem do nervosismo que foi ser mesa da Assembleia que a gente tirou a primeira, se não a primeira, uma das semanas de paralisação em 2016, que foi, acho que, um dos ápices do movimento estudantil no Instituto de Química. A gente propôs uma semana sem aulas, talvez o professor e alguns outros professores que estejam aqui ouçam a palavra piquete, se arrepiem, mas até rolou essa ferramenta. E foi uma assembleia histórica com 150 alunos presentes, da gente discutindo, da gente propondo pensar sobre permanência, pensar sobre e também a saúde mental dos alunos, que era uma coisa que ainda está bem importante, né? Mas lá naquela época era uma coisa que a gente precisou parar para conversar sobre. Para dar um contexto de quem não é do Instituto, né? Em 2016, o Instituto ainda não tinha cotas nem de escola pública, nem de PPI. E foi da nossa semana de paralisação, eu acho que quem teve a oportunidade de participar, assim como eu, se sente muito orgulhoso de pensar sobre isso, falar, nossa, a gente tirou um grupo de trabalho, conversou com os professores, fez peso na congregação, que foi uma grande reunião para a gente se pensar sobre cotas. E hoje em dia nós estamos com 45% das vagas
do Instituto de Química voltados para a escola pública, 37% para a PPI, e foi uma grande conquista, assim. Eu acho bom trazer esse exemplo, porque foi muito difícil na época. Nosso instituto ele é conhecido por não ser mobilizado, e é do papel do centro acadêmico, que a gente tentou muito fazer isso, mas é uma coisa que leva anos, precisa de muita gente envolvida, que é tentar chamar as pessoas a pensar criticamente a relação delas dentro da universidade. Não só alguém que está ali entendendo química, fazendo química, mas também olhar as relações de poder, entre aspas, que envolve ali entre professores, alunos, alunos e funcionários. Então foi é um dos casos que eu gosto de pensar, porque a gente viveu esse momento em 2016, eu vivi como chapa ainda. Em 2017 eu fui presidente. Eu vou usar esses minutos finais para comentar um pouco sobre como faz muito sentido para mim, e talvez essa mesa seja um pouco parcial em relação a isso, mas que o centro acadêmico ele fez muito bem para quem eu sou hoje, tanto na parte de pensar criticamente, tanto de me organizar, tanto de tentar pensar formas de não só melhorar o meu ambiente como aluna, mas também propor coisas para outras pessoas. A relação com outras entidades fez muito sentido para quem eu sou hoje, olhar para trás e falar, nossa, o centro acadêmico foi uma fase muito gostosa, mesmo com tanto trabalho, porque não é fácil. Ser de entidade é muito divertido, mas também dá muito trabalho. A Ellen comentou sobre arranjar estágio, tá nessa loucura, e é muito verdade. É mais uma responsabilidade que você pega, mas que traz muitos ganhos, tanto para você quanto para as pessoas. Hoje, às vezes, eu estou no instituto e converso com pessoas sobre a época que eu era do centro acadêmico, e é muito divertido pensar que eu falei, nossa, fiz aquele evento que mudou a vida dessa pessoa, tipo, ela lembra até hoje de uma festa que a gente fez, ou de qualquer atividade, por exemplo, a paralisação, que foi um dos pontos altos, assim, da nossa gestão. Então, queria fazer esse apelo antes, vou fazer ele agora, que vale muito a pena pensar sobre o centro acadêmico como uma possibilidade para quem está aí escutando. É uma responsabilidade muito gostosa e que pode mudar coisas, né? Não é só uma coisa superficial, porque hoje em dia eu ouço sobre cotas e penso justamente em todo o trabalho que a gente teve ali de base no Instituto, que foi muito gostoso. Obrigado pelo convite. Semana da Química é ótimo falar sobre o centro acadêmico. Ele falaria aqui horas, se deixasse. Mas vou passar a palavra para a professora Teovino. Okay? Bom dia para todos vocês, meninas e meninos. Permitam-me chamá-las assim. Eu tenho 75 anos, na verdade, e a minha vida inteirinha adorei lidar com estudantes. Desde 14 anos, no interior de Minas, num cursinho da Igreja de Alfabetização de Adultos, né? Então, agradeço muito ao Centrinho, a gente chamava de Centrinho, hoje se chama de CA, né? O convite para participar deste evento, e é um privilégio, né? Eu ter essa oportunidade de conversar com tanta gente, né? Hoje, agora, nós temos 277 pessoas na audiência, né? Então, muito obrigado. Eu só queria, inicialmente, fazer um breve comentário sobre a fala da Ellen e da Jaqueline, né? Eu fiquei muito contente, porque eu estava muito por fora do que estava acontecendo nos centros acadêmicos, mas o trabalho da Ellen, que ela falou, tá certo, sobre os coletivos LGBT e sobre a consciência negra, puxa vida, eu gostaria que isso tivesse acontecido na minha gestão como presidente do Centro da Química em 1967. Né? Eu era estudante de Química, fui presidente em 1967. Então, é um trabalho assim, realmente de muita importância. Naquela época, nós não tínhamos negros, nem
no corpo discente, nem no corpo docente, tá certo? E havia, certamente havia também LGBTs, tá certo? Mas que não podiam sair do armário porque era muito difícil, tá certo? Era um desafio muito grande o que eles enfrentariam como de discriminação, tá certo? E a fala também da Jaqueline, eu achei assim, muito importante, né, que você falou, Jaqueline, sobre a necessidade de, o convite que você faz, a convocação que você faz para os colegas, tá certo? Para engajarem, né, nos trabalhos do centro acadêmico. Isso é muito importante, né? E você falou do trabalho das cotas, né? Puxa vida, isso era um sonho que a gente tinha naquela época, né? Veja, no curso de Química, que eu fiz em 67, a maioria dos colegas era de classe média para cima, tá certo? Inclusive muitos estrangeiros, né? Lembre-se que o curso foi fundado por alemães, tá certo? Então, havia, vamos dizer assim, muitos alemães e italianos, tanto no corpo docente como no corpo discente, tá certo? Então, era bastante assim, seletivo, né? Tá certo? Né? A composição do corpo discente. E eu queria só ajudar a Jaqueline no seguinte, né? Eu já escrevi muitas cartas de recomendação de estudantes ou de pós-graduandos para estágios, tá certo, no exterior, principalmente, né, estudantes de graduação, vários deles. E muitos deles emplacaram, foram aceitos por universidades muito importantes, inclusive Harvard ou a New York University, lá em Nova York, claro, né, pelo fato de constar no currículo que eles participavam de centro acadêmico. Tá? Tem um peso muito grande a participação em centros acadêmicos e ONGs para aceitação no exterior. E também há alguma qualidade no esporte ou nas artes, né? Eu tenho um ex-aluno fantástico, foi colega de vocês, a Vishek, né, que fez uma carreira a partir da química, depois passou por mim, aí depois foi para Colômbia, e hoje ele é professor da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E o que ele tinha assim, realmente de muito atrativo, né, era o talento pela música. Tocava guitarra. Né? Bom, então é isso daí. Mas vamos lá. Então, eu entrei no curso de Química em 1965. O curso de Química ainda era oferecido no Alameda Glatt, junto com o curso de Geologia. Então, a Química, a Geologia e, anteriormente, a Biologia constituíam o núcleo do campus das chamadas Ciências Naturais. Essa expressão Ciências Naturais, infelizmente, tem desaparecido muito, né? Houve um fracionamento das ciências naturais em áreas específicas, né? Bom, então foi em 65 que eu entrei lá, e o curso era lá na Alameda Glatt, né? E depois nós viemos em 66, viemos para a cidade universitária, né? Mas ainda Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, Instituto de Química, com esse nome, na verdade, após a reforma universitária de 69, né? Então, e nesse período, então, em 67, eu fui presidente do Centro Acadêmico. Veja bem, eu estou falando de uma janela de tempo entre 1965 e 1968. Vocês podem imaginar, né? São os anos mais terríveis, que a gente chama de anos de chumbo. Tá certo? Né? Então, 65, logo após o golpe militar, e 68, a promulgação do Ato Institucional número 5. Então, foi este período que eu vivi no Instituto de Química, no Centro da Química também, como presidente. Bom, eu estava no olho do furacão, na verdade, tá certo? Porque, primeiro, por uma necessidade pessoal e familiar, eu tinha que fazer o curso em 4 anos. Então, eu fiz o curso integral em 4 anos. Tá certo? 2, eu não tinha onde morar, eu morava no CRUSP. O CRUSP era constantemente vigiado pela polícia política e agredido pelo Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, que existia naquela época. 3, eu era professor do Equipe, eu sou um dos fundadores do Equipe, do Colégio Equipe, na época
era cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, posteriormente equipe vestibulares, né? E o equipe tinha já naquela época, né, nós, os professores, a direção da equipe, eram colegas da USP que tinham atividade, uma militância no movimento estudantil muito forte, certo? E ficamos muito visados, né, quando o nosso tesoureiro, né, do cursinho do Grêmio, ele explodiu dentro de um carro, de um Volkswagen na Avenida Consolação, né? E porque ele fazia parte, né, tá certo, de uma clandestina, né, tá certo, de movimento político contra a ditadura. E finalmente eu era presidente do Centrinho da Química, tá certo? Então são 4, vamos dizer assim, atividades que eu tinha naquela época, né? De estudante, morador do CRUSP, de professor de cursinho e ainda presidente do centro acadêmico. Então isso daí me expunha muito, né? Tá certo? Mas, enfim, conseguimos. Bom, o curso, vamos falar então como é que foi a trajetória. No curso da Alameda Gletsch, naquela época, e focando mais na questão do centrinho, né? As turmas eram muito pequenas, o número de vagas era 25, e nem sempre entravam 25 alunos, porque o vestibular era de habilitação. Você tinha que ter média 5 nas matérias para ser aprovado. Não era de classificação, tá certo? Então, as turmas eram pequenas. E o centro acadêmico ele era bastante assim, tranquilo. Eu não senti muita presença do centro acadêmico, do centrinho, né? Em 1965, na Alameda Gletsch, né? Então, o que a gente tinha era uma saleta com a mesa de ping-pong, então a gente se divertia ali. Mas havia um congraçamento muito forte entre os veteranos, os pós-graduandos e os estudantes. Claro, turmas pequenas, tá certo? Então nós éramos muito amigos, tá certo? A gente conversava muito. Foi graças, inclusive, aos veteranos que eu fui indicado para ser professor no equipe, na época, cursinho do Grêmio. Então, eu comecei o curso em março de 65, e em março de 65 eu comecei a dar aula de exercício de Química Orgânica no cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia. Graças, então, aos meus colegas que, sabendo da minha situação periclitante econômica, eu poderia até desistir do curso, né, para trabalhar e ajudar a minha família. Nós viemos do interior de Minas, da zona da Mata de Minas, uma região muito pobre. Minha cidade não tinha nem eletricidade. Eu aprendi a ler com a luz de lampião de carbureto, tá certo? Bom, mas com a mudança para a cidade universitária, aí foi puxa vida, foi fantástico, na verdade. Foi assim, uma quebra de estilo de vida, de atividade, assim, muito forte, porque nós, de repente, saímos de um prédio antigo, pequeno, da Alameda Gletsch, fomos lá para a cidade universitária, e para nós foi dado o Bloco 6 Superior. Vocês não sabem, mas o Bloco 6 Superior, quando a gente chegou lá, e durante algum tempo, tinha assim, o Centrinho da Química, do lado o Centro Acadêmico da Farmácia e do lado o Centro Acadêmico de Engenharia Química. Então, esses 3 grupos de estudantes interagíamos muito entre nós, né? E pessoas assim de muito destaque, o Pedro von Scholz, por exemplo, que é muito importante na área industrial, ele foi meu contemporâneo, tá certo? Então, isso foi assim, bastante favorável ao amadurecimento e à formação nossa. Você ter os 3 centros acadêmicos, um do lado do outro. Em salas grandes, nós 3 ocupávamos toda a ala esquerda do Bloco 6 Superior. E na frente, ainda para ajudar esse congraçamento, era o restaurante. Então, nós tínhamos ali o restaurante, né? Onde a gente então, almoçava, comia lanche, tomava um refresco e tal. Né? E ali, claro, a gente sentava nas mesas e a gente conversava muito, tá certo? Muito bom. A partir daí, então, houve assim nós, vamos dizer assim, lá na cidade universitária, então o centrinho, né, o CA mudou muito de figura, muito. Então, eu vou até ler aqui para não esquecer, tá certo? Então, nós escrevemos o estatuto do Centrinho, que já estava muito antigo, da fundação ainda. Fazíamos regularmente as assembleias, que vocês podem ver depois, é até interessante, nas atas do livro.
estabelecemos forte interação política com os centrinhos das outras unidades. Nós éramos 12 centrinhos muito ativos. Nós constituímos, então, uma comissão, tá certo, de 10 desses 12 centrinhos para organizar as passeatas e manifestações que a gente fazia no centro da cidade contra a ditadura e, eventualmente, também panfletagens que a gente fazia, tá certo, no trem ou na rua, nos pontos de ônibus, tá certo? E, além disso, então, sim, a gente tínhamos o sambaquim, né? Toda sexta-feira à noite, com a caipirinha de maracujá e música, tá certo? Então, a gente se reunia, e aí ia todo mundo, e até professores iam lá para filar a nossa música, a gente até dançava, né? Tá certo? Então, e naquela época, eu estou falando de uma geração onde tinha a Antônia Tavares do Amaral, a Toninha, a Vera Pardini, a Helena Lichum. Helena Lichum teve uma importância muito grande. Então, foi a Ellen também falou das mulheres, né? A Jaqueline, a Ellen falou muito, né? Então, a Helena, nossa, ela era líder. A Helena era o máximo, era o top da turma, entendeu? Uma turma de homens, poucas mulheres, mas ela foi fantástica. Então, foi ela que liderou um movimento de mobiliar o nosso centro acadêmico. Então, uma mobília fantástica, poltronas e estantes, até biblioteca, tudo isso daí, graças a recursos que a gente conseguia de empresas onde havia egressos, colegas nossos da Química que estavam lá e eles doavam dinheiro. Nós havia participação de jogos esportivos, até nós tínhamos o futebol feminino. Tínhamos o futebol feminino, tá? Naquela época também. E a feira de livros nossa era fantástica, era famosa na cidade universitária. Na feira de livros a gente fazia também exposições de arte. Então tivemos lá o Assis do Imbu, tá certo? Tivemos o Arquimedes da cerâmica, tivemos tarde de autógrafo do Zé Mauro de Vasconcelos, entendeu? Né? E o show da Química também era famoso na cidade universitária. Então, todo início de ano tinha um show da Química e, só para vocês terem uma ideia, acreditem, né? Se quiserem, claro, por favor, acreditem, o Milton Nascimento cantou a Canção do Sal num dos nossos shows. A Elza Soares também cantou, tá certo? No nosso show, né? Ela estiveram lá. E fazíamos várias excursões também, então havia assim, um equilíbrio, né? Havia assim, uma preocupação não só nas atividades sociais, mas as culturais e as políticas, né? A gente conseguia administrar tudo isso daí. Então, por exemplo, a gente fazia várias viagens, tá certo? De excursões, Ilhabela, Ouro Preto, tá certo? Parque Nacional do Itatiaia, o grupo todo ia. Mas veja, estou falando de turmas pequenas, então era muito mais fácil de a gente interagir e conseguir a adesão, né, dos nossos colegas. E uma coisa também muito legal, porque essa época de 65 a 68, foi quando apareceu no Velho Wagner. Então, havia muitos cinéfilos no nosso grupo, né? E no Velho Wagner, então, a gente costumava ir no cinema da cidade, que cinema no centro da cidade, para ver filmes do Fellini, do Buñuel, do Bergman, e aí depois a gente ia para os barzinhos para tomar cerveja. A gente gostava dos filmes cabeça, né? Aqueles que você não entendia. Um Dia um Gato, Velhas Estrelas da Ursa Maior, Trens Estreitamente Vigiados. Tem filmes assim que você... Meu Deus, né? Aí cada um tinha uma opinião. E era muito legal porque, aliás, uma palavra que vocês usaram muito, a Jaqueline e a Ellen, uma palavra que eu gosto muito, que me lembra a Hannah Arendt. Vocês usaram muito o verbo pensar. Pensar, tá certo? Então, isso realmente é muito importante. Antes de tomar qualquer decisão, é muito importante vocês realmente trabalharem na cabeça, né? O que vocês pretendem ou aquilo que vocês vão expressar, né? Então, a Hannah Arendt, vocês devem conhecer, né? Ela fez uma explicação que revoltou toda a comunidade judia, mas era porque ela explicou por que aqueles
nazistas, durante a Segunda Guerra, durante o Holocausto, matavam tanta gente. Matavam tanta gente porque eles eram formados para obedecer. Tá certo? Então, essa foi a Hannah Arendt, que, vamos assim, escreveu então, um livro que falou sobre a chamada banalidade do mal. O mal é banal, entendeu? São pessoas que não pensam, muito ignorantes, que praticam o mal. Bom, vamos lá, então. Como é que eu tenho tempo agora? Vamos falar do movimento estudantil. Tudo bem, Felipe? Ok? Então, vamos lá. Sim, ainda tem tempo. Ok. Então, como eu disse, em 67 e 68, nós intensificamos muito a participação do Centrinho no movimento estudantil, né? Então, nós, por exemplo, tínhamos representantes, o Centrinho tinha um representante da chamada Comissão Paritária, que era uma comissão de professores e estudantes, 1 para 1, tá certo? Que estavam voltados a reformar a USP, tá certo? A chamada, quer dizer, uma das propostas da professora da Geografia, Emília Viotti, tá certo? Era da chamada Universidade Crítica. Esse era o nome da proposta dela, Universidade Crítica. Então, isso era uma coisa. A outra coisa que sempre nós fazíamos era, então, participar. A gente organizava os colegas em grupos de 10 para ir às manifestações. Organizava porque depois tinha um encontro depois da manifestação para ver quem é que ainda estava ali ou que tinha caído, ou seja, que tinha sido preso. Tá certo? Então, isso era muito importante. Houve também, na época, um conflito muito forte entre estudantes, na maioria de direita da Universidade do Mackenzie, com o pessoal da filosofia, que era mais de esquerda. Então, houve uma batalha na rua, campal, ali, entre Mackenzie e a Faculdade de Filosofia. Eu estava lá, pegou fogo no prédio, eu consegui escapar, né, pelo subsolo, né, havia uma porta em direção a outra rua vizinha, né? Então eu estava ali, né? E teve o congresso da UNE que eu representei com o Centrinho da Química no congresso da UNE, em Ibiúna. Fui preso. Vocês podem ver o meu nome lá em Ibiúna, né? Tem uma obra de arte lá, Shidotose, né? Que tem a lista de todo o pessoal lá. Então a química está lá, tá certo? Então, eu fui preso e depois fui processado, né, pelo Segundo Exército, né? E a anistia só veio, de fato, né, e pedido de desculpas do governo estadual e federal em 1985, né? Bom, e quando eu residia no CRUSP, a situação, então, era, como dizia, era mais complicada, porque o CRUSP era um foco, entendeu, de subversão, segundo o governo. Então, várias vezes, a polícia, estudantes de direito atacavam à noite lá os dormitórios, entendeu? E assim, realmente terrível. E numa das vezes, o CRUSP foi todo desalojado, os estudantes foram desalojados pela polícia, assim, violentamente, né? Então, realmente com surra, com tapa, com agressão mesmo, chave de pescoço, entendeu? E depois puseram os peixes menores, então nos levaram no caminhão lá para Regis Bittencourt e nos deixaram de madrugada lá no meio da estrada, né? E então era realmente assim, foi bastante complicado. E havia muita infiltração, né? Então houve infiltração famosa de uma moça chamada Maçã Dourada, né? Que ela era infiltrada da polícia política, que no fim nós descobrimos, nós surpreendemos ela, entendeu? Ela ficou lá no CRUSP durante um tempo, depois ela foi solta. E eu era residente, né, do CRUSP, eu morei lá 3 anos, e uma das vezes eu tive um colega que eu não sabia, quer dizer, eu convivi com o inimigo. Por alguns meses, eu convivi com o chamado Camarada Brasil, era o nome dele, né? Camarada Brasil. Posteriormente, eu soube que ele era da polícia política. Eu acho que pelo fato de a gente ter feito amizade, eu não sabia quem ele era. Depois, quando eu estive preso no presídio de Tiradentes, né? Eu estive preso lá, fizemos greve de fome, tudo, né? Então, eu encontrei o Camarada Brasil lá passeando no corredor, entendeu? Aí que eu percebi que, de fato, ele era
um informante, né? Não era estudante. E no equipe, como eu falei para vocês, houve esse episódio, né? Houve esse episódio do Ishiro, que era o nosso tesoureiro, coitado, uma pessoa maravilhosa, e que morreu, tá certo? Numa explosão de um carro. Uma coisa assim ainda muito estranha, ninguém, na verdade, sabe se ele estava carregando bomba dentro do carro para uma atividade que ele chamava de terrorista, ou não. Foi tudo montado, porque havia muita coisa que era montada pela polícia política, né? Bom, e em 71, eu já ainda estava dando aula no equipe, mas não era estudante mais, como formei em 68, eu já era pós-graduando, mas eu até primeiro semestre de 71 ainda dei aula. Eu fui contratado pela USP no segundo semestre. Então, naquela época também houve um episódio muito difícil para mim, que eu fui preso pela Operação Bandeirantes, né, dando aula de manhã cedo, né? E, enfim, na verdade, eles, por atividades subversivas, me interrogaram e tal, e eles queriam saber do Lamarca, né, que depois morreu na Bahia, com a Yara, né, Yavelbeck, que foi nossa presidente do Centrinho, trabalhamos com ela. Ela era do Centrinho de Psicologia. Bom, então, foi isso daí, né? Eu queria só... Aí houve o desaparecimento da Ana Rosa, eu acho que no início de 1974, a Ana Rosa, que era nossa amiga, muito amiga minha, eu almoçava com ela quase todos os dias, uma pessoa doce, maravilhosa, entendeu? Inteligente, feminista, ela era tudo que vocês são hoje, a Ellen e a Jaqueline são, e muitas outros estudantes. Ela era fora do tempo, visionária, entendeu? E o desaparecimento dela, e com o namorado dela, o marido, o Wilson, da física, foi assim, um choque para nós, né? Então, eu estou terminando, só que agora eu queria ler uma coisa que eu acho que eu tenho que ler, porque é importante, não pode ser assim de improviso. Enfim, foram anos terríveis de repressão de estudantes e professores, levando muitos deles à clandestinidade e muitos à luta armada. Nós tínhamos que fazer uma decisão. A minha decisão foi fazer a pós-graduação, desenvolver uma carreira acadêmica, que era o meu sonho de criança, ser um cientista, né? Apesar de ser lá do interior de Minas, eu já sabia que era um cientista, né? Eu brincava com a natureza, com os cristais, com as joaninhas, com as árvores, eu era o Tarzan, né, da matinha da cidade, entendeu? E então a minha opção foi ir, mas não parou, porque mesmo como pós-graduando e depois como professor, eu continuei a apoiar os movimentos contra a ditadura. Minha casa, ela era aparelho, tá certo, de um dos partidos clandestinos. Estou falando tudo isso agora porque agora eu posso falar, tá certo, né? Então, na época, pelo amor de Deus, né? Não podia nem falar. Então, mas é o que eu assim fico muito revoltado, é o seguinte, que eu vou então ler. É uma falácia dos militares de hoje, de cabeça branca, que governam o país, muitos deles aposentados, afirmaram que foi uma luta contra comunistas. Todos nós éramos taxados de comunistas. E nem todos os estudantes eram comunistas. Nós éramos contra a ditadura militar, contra a repressão. A gente era a favor da universidade, a favor do pensamento, da criação, da liberdade, pelos direitos civis. Era isso. Então, foi uma inominável covardia e criminosa a agressão, tortura e morte de jovens, em geral com 18 a 22 anos, por ordem de militares sexagenários, na sua maioria. Certo? Aqueles caras que eu fico imaginando, será que eles tiveram filhos e netos? Eles tinham filhos e netos. Porque as coisas que eles fizeram, que estão nos livros e nos filmes que vocês podem ver, foram terríveis. Quer dizer, uma coisa assim que não dá para se descrever. E muitos deles ainda dizem que foi em nome de Deus, em nome da religião. Tá certo? Bom, mas acontece, voltando a Hannah Arendt, os militares são treinados para obedecerem, tá certo? E nós, os universitários, somos educados para pensar e agir e transformar a sociedade, né? E criar uma sociedade, transformar e criar uma sociedade que seja democrática, pacífica, produtiva, justa e igualitária, né?
Hoje os tempos são outros, tá certo? E aí eu ia puxar a orelha, eu queria criticar um pouco mais o movimento estudantil de hoje, mas não vou fazer, porque eu acabei de ouvir a Ellen e a Jaqueline e eu sei que eu estava completamente enganado. Que bom, né? Thanks God, como dizem os americanos, né? Gostaria de ver mais interesse e engajamento de estudantes no movimento estudantil dentro da atualidade política, que é populista, armamentista, obscurantista e negacionista, tá certo? E gostaria que os estudantes tivessem uma participação mais intensa, tá certo? Em manifestações contra a degradação do nosso meio ambiente, né? Contra esse aprofundamento da desigualdade social, o aumento do preconceito racial e de gênero e o desprezo óbvio, escrachado que o governo tem contra indígenas quilombolas. E também eles não gostam de mulher, não, tá? Quer dizer, um cara que fala para uma mulher que ela não merece ser estuprada porque ela é feia, denuncia o caráter dessa pessoa, tá? Bom, então eu vou ficar por aqui agradecendo, então, todos vocês, tá certo, pelo convite. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês, tá certo? E estou, então, aqui à disposição para a gente conversar. E parabéns, Felipe, pela organização da Semana da Química. Eu vi o programa, é muito denso, é muito legal, muito interessante. Muito bom. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Só deixa eu falar aqui rapidinho. Professor, muito obrigada por toda a sua fala. Foi, assim, incrível. Eu dei uma chorada aqui e quase ninguém percebeu. Falo quase ninguém porque meu namorado percebeu e me conhece muito bem. Mas... Eu não chorei, não. Eu sou um velho chorão. Eu estava com medo de chorar. Também eu choro muito, entendeu? Então... Foi maravilhosa a sua fala. Obrigada mesmo. Importantíssimo. Ok, como eu disse, inclusive eu escrevi porque se fosse para falar de improviso, eu ia entrar numa senda assim, porque há tantas coisas para a gente falar, para a gente conversar, para discutir, tantas lembranças boas, entendeu? Da resiliência dos estudantes, arriscarem a vida pela população, pela democracia. Então, isso é muito bonito, foi muito sofrido, mas foi muito bonito. Eu tenho muito orgulho disso daí. Meus filhos têm muito orgulho, entendeu, do meu trabalho, né? E, então, pensar em tudo aquilo dali, né, do que aconteceu, né, rememorar, né, todos esses acontecimentos e junto com vocês, realmente, como eu falei, foi um privilégio, né? Espero que a minha fala tenha algum eco, tá certo, junto aos estudantes. Eu esqueci de comentar, mas a parte que me tocou mesmo, que eu fui chorar aqui, meus olhos encheram de lágrimas, foi quando o senhor falou da Ana Rosa. E em 2018, depois ou na época das eleições, acho que foi um pouco depois, teve a homenagem para ela no monumento, que foram colocadas várias rosas. E isso partiu da ideia de alguém de fora do CA. E ele falou com a gente para iniciar esse movimento e foi lindo, assim, ver todas aquelas rosas lá, numa homenagem sincera e real, lembrando a história da Ana Rosa no Instituto, foi maravilhoso, marcou muito. Eu tenho depoimentos que eu fiz para 2 livros sobre Ana Rosa. Um é o primeiro livro, que é o livro K, escrito pelo Bernardo, que é irmão dela, né? O Kuczynski, tá certo? E o outro é um livro mais recente, que é muito baseado nas cartas que ela trocava, entendeu, com os colegas. Esse é um momento em que eu achei que eu fosse chorar, e então por isso que eu escrevi, porque eu era muito próximo dela como colega, compartilhava com as ideias políticas dela e com, enfim, muito forte a minha interação com ela. E muito assim, revoltado com... Ela foi muito injustiçada no início, entendeu? Quer dizer, a própria comunidade judia
resistiu algum tempo em enterrá-la num cemitério apropriado, porque o corpo dela não tinha sido encontrado, entendeu? E esses cemitérios eles só enterram quando você tem um corpo. Mas o corpo, né? Não havia, aliás, não existe. Nós não sabemos quem foi o culpado ou os culpados pelo desaparecimento dela, né? E é interessante porque ela era uma pessoa assim, como ela era muito franca, entendeu? Então ela assustava um pouco as pessoas. Toda essa fala, essas opiniões que vocês livremente expressam hoje na rodinha de amigos ou de colegas, entendeu? Naquela época ninguém falava disso, imagina, entendeu? Falar de negros, de reivindicar a inclusão de mulheres, de negros, de pobres, de LGBT, entendeu? Nas universidades, nas empresas. Isso daí não se falava, não dava para imaginar. Mas a Ana Rosa falava, ela falava. Então havia muita gente que não gostava dela. Não é que não gostava, evitava de conversar com ela porque ela falava ali na hora, entendeu? Ela não perdoava. Então, para quem conheceu, quem conviveu com ela, entendeu? Eu sabia aquilo que eu falei. Ela era uma pessoa muito honesta, muito doce, muito legal, entendeu? E muito, vamos dizer assim, cidadã, né? E isso, infelizmente, nós perdemos a Ana, né? É isso. Agora, então, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, Felipe. Professor, Imagina, eu estou expressando aqui estou expressando aqui as minhas opiniões. Eu respeito todas as opiniões, entendeu? O meu lema é pensar, entendeu? Então, para mim, não existe direita, não existe esquerda. O que existe, tá certo, é o pensamento, o argumento, o diálogo. É isso que interessa. Aliás, eu não falei para vocês que aquele estatuto do Centrinho que nós escrevemos, então, naquela época, como havia já muito claramente definidas duas posições políticas, tá certo? Não vou dizer nem ideológicas, porque não é. Duas posições políticas, contra e a favor da ditadura. A favor, não. Uma alienação com respeito à ditadura. Então, este documento ali do Centrinho, o Estatuto, foi feito por mim e por um outro colega, não vou dizer o nome, tá certo? Que era dois colegas que eram de direita. E tinha eu e o Cláudio Alonso, que depois trabalhou no CETES muito tempo, que eram os de representavam a esquerda, entendeu? Então, houve ali, entendeu? Porque, veja, cada um de nós queria que realmente esse documento muito importante do CA representasse o pensamento de todo o corpo discente. Então, ele foi escrito, foi construído dessa maneira, que eu acho que foi muito legal. Grande. Professor, a gente tem algumas perguntas Fala. pelo formulário. A primeira pergunta que a gente recebeu, na verdade, é voltada para Ellen e para Jaqueline. Vocês sentiram um olhar ou tratamento diferentes por serem presidentes mulheres? Sim. Quer começar, Ellen? Não só olhar de fora, de quem não está no CA, mas dentro do próprio CA eu já sentia isso. Um olhar que é difícil de explicar para quem não é mulher, mas é um olhar de como se a pessoa estivesse incomodada por você estar lá e também, de certa forma, fica cobrando, esperando, aquele negócio que eu falei, esperando você falhar, sabe? Então, passei por algumas situações sendo presidente, e eu acho que as outras meninas, as outras mulheres que ocuparam cargos assim também sentem, não só no CA, tá? Para deixar isso claro. Nesses meses de quarentena eu estou numa reflexão absurda e um processo de desconstrução. Estou usando para isso e já comentei com
a vice da Júnior sobre isso, se ela já se sentiu assim, a Ingrid, então ela também já se sentiu assim, mesmo não sendo presidente, né? Mesmo não sendo não na Júnior, mas ela já sentiu no CA que ela fez parte do CA também. Então, é algo muito complicado e que precisa ser falado mais, não só pelas mulheres, porque a gente meio que está cansada de falar sobre, mas os homens precisam entender e ouvir, saber ouvir o que a gente está falando e quais as nossas reclamações. Eu acho isso muito importante e existe o coletivo feminista, né, que leva o nome da Ana, se eu não me engano. Então, vamos movimentar mais, de novo. Vamos trazer isso à tona, vamos falar, vamos conversar, vamos fazer as pessoas refletirem sobre tudo que acontece dentro do Instituto, ainda mais por ser uma área de exatas, de ciência. A gente tem umas coisas mais sutis que acontecem e não são discutidas. Às vezes as pessoas acham que é pouco, mas não é, entendeu? Então, sim, eu já passei por muita coisa. Eu também já. Eu acho importante a gente não só falar de falar sobre, mas também apontar o que dá certo, digamos assim. Eu, como presidente do centro acadêmico, a minha própria chapa eram grandes amigos meus, a gente não tinha problemas internos, mas durante a minha gestão a gente foi a organização do Encontro Nacional dos Estudantes de Química. E como presidente do CA, eu tinha vários momentos ali que eu precisava conversar com outras pessoas mais velhas, homens mais velhos, que falavam, cadê fulano? Com quem eu estava conversando? Por que você estava falando comigo? E eu ficava, então, quem vai assinar sou eu, porque você tem que conversar comigo, porque eu sou a presidente do CA. Então, era complicado esse movimento, mas quero chamar a atenção que o que ajuda não só a falar sobre, foi grandes amigos meus virarem para essas pessoas e falarem, não, é com ela que você vai falar. Tipo, eu não vou responder por ela é que está organizando, então você tem que guardar esse seu ressentimento dela estar numa posição de conversar com você dessa forma, mas isso ajudou muito essa situação, porque você sente, mas ter uma rede de apoio de quem sabe o que está acontecendo, de não tomar o seu lugar, de não tomar a sua voz, faz toda a diferença, com certeza. Faz. Temos outra pergunta. A Karine Matos, ela perguntou assim, para os 3 ex-presidentes, ela perguntou assim, em suas gestões, vocês sentiram dificuldade de tornar o centro acadêmico algo atrativo para os alunos, no sentido de eles participarem das atividades e se engajarem com acompanhar as ações que devem ser tomadas? Sim, sempre. Eu acho que não só... É uma mistura de achar que o CA é algo chato, né? E, na verdade, acaba virando uma família. Quem participa das coisas acaba virando uma família, porque vamos colocar o pezinho na realidade e falar, não são todos que participam. Todos que entram, nem todos participam de tudo. Então, os que participam acaba virando uma grande família e tem uns momentos de descontração e tudo mais. Uma das coisas que a gente fala para tentar chamar atenção é a gente também faz festa, sabe? A gente também faz festa para ver se as pessoas entram. E, primeiramente, chama atenção, mas depois para, né? Mas é muito difícil tentar chamar as pessoas de fora e mostrar o que a gente faz. A ideia é que as reuniões sejam abertas e as pessoas acabem indo. Elas sempre são abertas, é bom deixar isso claro, mas as pessoas acabam não indo. E isso eu acho que é falha do CA também, de não falar, reforçar. Tipo, as reuniões são abertas, mas elas são. Qualquer pessoa pode ir a qualquer momento, tanto que tem gente que acaba entrando depois, subindo, as pessoas chamam. E eu acho bom enfatizar que não é só o CA que passa por isso. Tá? Todo ano a Atlética sofre também, todo ano a Júnior sofre também, as entidades, os coletivos,
As menores também sofrem para tentar conseguir pessoas para participar e manter as entidades vivas. E eu reforço o apelo da Jaque: participem das entidades. Um conselho que o professor Vic deu, ele dava todo ano, que ele era coordenador do curso, é: viva não só a graduação, aproveitem a faculdade, a universidade. Então, quando vocês fazem parte de entidade, vocês mudam. Foi exatamente o que a Jaque falou. Participar das entidades, eu falo das entidades porque participei mais de uma, eu era louca das entidades, sou, na verdade, ainda. Eu acabei desconstruindo e mudando muita coisa. Eu cresci muito. A Ellen de 2016 é completamente diferente da Ellen de agora. Então, aproveitem muito fora da graduação, não só as aulas. Não fiquem focados 24 horas por dia na graduação, porque senão surta, tá? Sinceramente, surta, se você focar só na graduação. Então, participem das coisas, por favor. É bem difícil como centro acadêmico, quando você já está participando, se manter motivado a fazer coisas que as pessoas não participam. Eu tô achando o máximo a gente estar com 250 pessoas aqui na Semana da Química, porque eu já vivi momentos em que não tinha ninguém. E você fica tipo, tem tanto esforço, Sim. Tem tanta vontade de apresentar coisas novas, de fazer coisas para os alunos. Então, isso acontece com a maioria das entidades. É uma tristeza quando você faz uma coisa, chama alguém para falar sobre, e aí tem tipo 10, 15 pessoas, e você fala, vocês poderiam aproveitar tanto mais. E eu acho que faz parte, é como se fosse um acordo coletivo que está faltando ali no corpo discente, que é participar e enxergar o valor e o trabalho que outras pessoas estão ali para fazer essa relação cultural. O professor Etelvino comentou sobre a época deles, e eu fiquei, nossa, já imagina fazer tantas viagens, tantos momentos? Seria super divertido. Mas sabe o que eu lembrei agora, já que do CineCA, que a gente, né, vocês fizeram, e aí a gente tentou continuar com isso, porque é uma quebra muito boa, tipo, passar filme, todo mundo comer pipoca, tomar refrigerante. Quando que tem isso, sabe? Nunca. E aí acontece que aparecem 10, 15 alunos. E aí acaba desmotivando, né? Porque a gente tenta, mas as pessoas acabam não participando tanto quanto a gente queria que participassem. Então, participem, por favor. Professor? Eu queria relembrar o seguinte, que esses anos que eu vivi aí como estudante na Química, entre 65 e 68, né? Na verdade, eu fiz também licenciatura em 69, né? Então, foi uma época assim de uma a chamada geração 68, né? De uma revolução, né? De costumes, tá certo? No mundo inteiro. Então, foi muito interessante. Então, a motivação nossa para estar junto também vinha como eu acabei de falar, do cinema. A gente ia em grupos assistir filmes, está certo? O museu, não muito. Havia os festivais de música popular brasileira, aqueles festivais famosos, onde apareceram aí Milton, Chico e vários outros cantores, na verdade. E naquela época não havia baladas, mas a gente tinha o boliche, a cerveja e a pipoca, como foi falado, né? Entende? Então, eu acho que esse congraçamento, quer dizer, essas oportunidades de estar junto, de constituir uma família, como foi dito aí, eu acho pela Ellen, né? É muito importante, é uma segunda família. Vocês têm a família em casa, onde vocês moram, ou uma família dos seus colegas morando numa república, mas tem aquela família mais ampliada, né, estendida, realmente é muito importante. E é a oportunidade para eles atuarem coletivamente em questões de interesse da sociedade, tá certo? Participação em ONGs, participação política, tá certo? E
a favor ou contra, entendeu? Políticas públicas que estão sendo continuamente publicadas, e muitas delas para fins eleitoreiros, né? Tá certo? Não são, na verdade, para poder favorecer a população, mas é para ganhar voto, né? Então, há muita coisa o que fazer e muito divertido. E aí eu lembro novamente o seguinte, que aqueles estudantes de química que tiverem interesse, tá certo? Em fazer um sanduíche na Europa, nos Estados Unidos, tal, não é só fazer o TOEFL ou fazer a provinha, não, entendeu? Existe uma carta de intenções e uma carta de recomendação, tá certo? Que pesam muito, entendeu? Então, ter uma participação coletiva, tá certo? No meio estudantil ou fora, em ONGs, etc., pesa muito, conta muito ponto para a aceitação do estudante. E criando uma oportunidade para ele, né, de experimentar né, uma realidade diferente, né? Então, é isso daí, Jaqueline, Helen. Que bom falar com vocês. Obrigada. Nós temos mais outras perguntas. O João perguntou assim para o professor Otelvino, como foi ver o Instituto de Química se mudando e melhorando com o passar do tempo? Tem algum detalhe que lhe cativou muito nestes últimos tempos? Ótima pergunta. Sim, vamos dizer assim, com o fim da ditadura militar, né? Então, havia, como eu já disse, né, uma comunicação muito mais ativa, fluente, livre entre professores e estudantes, porque naquela época a gente não podia falar livremente nem com funcionários nem com professores, né? A não ser falar de química, de ciência, mas, né? Então, o Instituto de Química ele passou então por várias diretorias, né? Do Hugo, do Hernan, entendeu? Do Colli, agora do meu ex-aluno de pós-doc, que é o Paulo, ele foi meu ex-aluno, né? de pós-doutoramento. Então, houve um progresso muito grande, entendeu? E houve houve um aumento, uma diversidade muito maior de temas de pesquisa, né? Aconteceu uma interação muito mais forte entre o departamento de bioquímica e o departamento de química, não é? E o Cólico fez uma coisa muito interessante, que foi construir aquele centro de vivência ali no fundo do Instituto de Química. Então, esse centro de vivência permitiu que festas de doutorado, mestrado, seminários, almoços acadêmicos, seminários, etc., acontecessem lá. Então, o centro de convivência, ele também foi um ganho muito importante, né, para uma vida mais agradável, mais interessante, mais sociável, entendeu? Ali dentro do Instituto de Química. Então, eu acho assim, o que marca mais o Instituto de Química é a qualidade do seu corpo docente, que é altíssima. Nós temos hoje, se antes a gente tinha essencialmente químicos e biólogos ou médicos, hoje nós temos docentes, nós temos grupos de pesquisa que desenvolvem temas de investigação, né? Assim, interdisciplinar, multidisciplinar, ou mesmo transdisciplinar, como se diz, tá certo? Né? E isso é muito, muito bom. Existe muito mais cooperação científica entre colegas da química e colegas da bioquímica. Então, essa separação em bioquímica e química, ela é muito, assim, eu acho que administrativa, burocrática, formal, entendeu? Porque, na verdade, o Instituto de Química é uno, né? E isso é muito bom. Então, essa é uma das coisas que eu acho assim, que foi que me chama muita atenção. Também eu acho que chama muita atenção a preocupação, né, nossa, tá certo? Bom, várias coisas. Uma é a representação dos estudantes no conselho, na congregação, no CTA parece também tem. Então, a representação estudantil foi um ganho muito importante. Outra coisa, vamos assim, que eu acho que foi decisiva, eu falei, foi essa interação maior, né,
entre os dois departamentos, né? E, então, eu acho que essencialmente é isso daí, né? Você ter um instituto mais dinâmico, né? Mais interdisciplinar e mais uma valorização da qualidade. Na minha época, entendeu? Não havia concurso para contratação. Não havia. Eram os professores titulares que no conselho resolviam, bom, eu preciso de um cara para poder me ajudar a dar o curso de graduação, de um monitor. Então, havia, vamos dizer assim, quase que uma programação de quem seria contratado, que, em geral, eram alunos dos professores titulares. Entendeu? Foi depois que aconteceu, que os concursos aconteceram, né? Eu mesmo fui muito discriminado. Em 1971, né, quando eu já estava terminando meu doutorado, foi escolhido para a contratação como auxiliar de ensino um estudante de veterinária que iria se formar em dezembro, né? Tá certo? E essa escolha foi apontada em agosto. Então, o conselho ia esperar até ele se formar para poder ser contratado. Foi o professor Senise que tomou ali as rédeas, né, de decisão, e aí eu fui contratado, né? Então, de fato, agora eu não sei exatamente se o aluno está me referindo, a que ele está se referindo. Então, a vida social lá melhorou muito, a vida acadêmica melhorou muito, né? E o que eu iria falar são também o interesse em melhorar o currículo. Então, eu passei por várias comissões, tá certo, de reforma do currículo. Então, na minha época, a gente passava 2/3 do tempo no laboratório e 1/3 em sala de aula. E a carga horária era 44 horas. A gente tinha aula sábado de manhã. Era o laboratório de Química Inorgânica, certo? Mas nós éramos poucos alunos. Então, cada um de nós tinha um lugar na bancada fixo onde eu colocava todas as minhas coisas. Aquilo ali era propriedade minha, entendeu? Né? Então, esse peso da prática era muito maior do que o da teoria. Isso era muito bom. Com o passar do tempo, aumenta o número de estudantes e aumenta também, vamos dizer assim, o conhecimento científico. Então, e condições, entendeu, objetivas ali de financiamento, de espaço, tudo isso daí fez com que o currículo caminhasse mais para uma valorização da teoria. Mas é muito importante, quer dizer, o conhecimento hoje é fantástico, é amplo, né, demais, e não havia outro caminho, tinha que ser dessa maneira, tá? E a gente procurou sempre diminuir o número de horas de aula para poder ter tempo livre para os estudantes poderem estudar, ir à biblioteca e desenvolver outras atividades da vida universitária, que foi também aqui comentado, né? Quer dizer, a universidade não é só para, sei lá, ir estudar, fazer prova e ter um diploma, não. É para você ter uma experiência de vida coletiva, de vida cidadã, entendeu? Divertida, não é verdade? Então, isso conta, né? Então, é importante também esse tempo mais livre para o estudante, vamos dizer assim, estudar ou conhecer mais como é a universidade, né? Eu não sei, por exemplo, quantos de vocês que estão ouvindo a gente, agora são 242, quantos de vocês assistem os concertos da Orquestra Sinfônica da USP. Eu não sei quantos de vocês vão ao MAC, ao Museu de Arte Contemporânea da USP, que tem obras magníficas, entendeu? Ou os museus que a USP tem o Museu de Geologia, que é muito bonitinho, pequeno, muito simples, entendeu? Mas muito assim interessante, né? E também tem um museu, acho que de arqueologia, enfim. E também tem o Museu de Zoologia lá no Ipiranga, que é fantástico, né? Eu trabalhei lá na época do Paulo Vanzolini. Quando comecei a estudar os vagalumes, eu precisava de um espaço, né? E o Museu de Zoologia da USP, o Paulo Vanzolini,
aprovou um laboratório para mim. Né? A minha, não um laboratório, na verdade, eu compartilhava um laboratório com a professora Cleide Costa. E ele é frequentado também pelo professor Sérgio Manin, da biologia, que é entomólogo. Né? E, enfim, hoje, eu acho que, quando eu estou falando hoje, eu estou excluindo a pandemia. Tá? Estou imaginando uma situação ótima sem pandemia. Né? Quer dizer, antes da pandemia, entendeu? Os estudantes que nos ouvem, qual a participação deles na vida acadêmica? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tá certo? E o centro acadêmico, o CA, é um facilitador de uma vida acadêmica muito mais interessante e muito mais formativa da personalidade, da profissão do aluno. A Ellen assistiu a minha disciplina, né? E não me lembro exatamente. A primeira aula ainda foi presencial e a segunda também. E a segunda que foi do Cassius. Foi do Cassius, então foi presencial. Eu não me lembro se eu cheguei a falar o que eu costumo dizer quando eu não sei se eu cheguei a comentar com os alunos, entendeu? Que é muito importante para um estudante de química ter um conhecimento assim extracurricular em todas as áreas, a científica, a política, a econômica, enfim, né? Porque, sabe, são outros componentes, tá certo, da vida profissional, né? Então, eu falava para eles, olha, vocês vão aqui na minha disciplina aprender sobre genoma, vão aprender sobre nanotecnologia, enfim, são vários temas de pesquisa que são discutidos na disciplina e que os alunos não tiveram oportunidade de conhecerem durante o curso de Química. Mas eu dizia para eles, isso na primeira aula eu falava, olha, é uma disciplina muito importante porque vai abrir a cabeça de vocês para todo um espectro de atividades profissionais que vocês podem ter, né? E ainda falei várias vezes para eles, e olha, se vocês já estiverem formados, vão participar de uma entrevista, vão ter um emprego, vão pegar um avião e vão junto com executivos de empresas. Na hora do papo, de conversar ali, tá certo? Vão aparecer temas, tá certo? Do tipo clonagem, nanotecnologia, e daí vocês vão ficar mudos, não vão falar nada porque vocês não conhecem, né? Não sabem, né? Não vão poder participar da conversa. Isso é muito importante para a vida profissional. Não apenas visando só o emprego e o salário, entendeu? Mas se posicionar, ter visibilidade perante ali o momento, né? Junto a, como eu falei, levantava os empresários, né? Executivos. Pega muito mal, entendeu? Você não conseguir participar de uma discussão, porque os temas de fronteira da ciência, tá certo? De todas as áreas, não só da química, tem que ter algum conhecimento, entendeu? Ler as revistas, entendeu? O ideal seria que, né, a Nature e a Science, a SBQ tem as suas revistas, que são muito atuais, entendeu? E discutem essas questões de fronteira, de interface da química com outras disciplinas. Então, não é só o que é dado em aula e fazer provinha. Não façam isso. Bom, é isso daí. Não sei se eu respondi, mas eu falo muito, né, professor? Professor de cursinho, então, ex-professor de cursinho. Ok, Felipe. Temos mais umas perguntas. O Thiago da Mata perguntou para o senhor se o senhor lembra de mudanças que queria implementar no Instituto de Química naquela época, mas que eram inviáveis devido à ditadura militar. E se fosse aluno hoje, quais dificuldades o senhor acha que teria no centro acadêmico? Ele está adorando os depoimentos. Admiração total pelo senhor. Obrigado. Muito obrigado. Então, já naquela época, a gente tinha uma preocupação de inclusão, tá?
Então, a gente não se conformava de não ter curso noturno de Química, tá certo? Então, ao longo do tempo, inclusive quando eu fui vice-diretor do Instituto, né, eu trabalhei bastante para a implantação do curso noturno de Química, que aconteceu depois, tá certo? Então, esse é um projeto que, na época, não existia, mas depois, com a discussão ao longo do desenvolvimento do Instituto de Química, foi implantado, tá certo? Então, esse era um ponto. Hoje, eu acho que o Instituto de Química está numa posição bastante favorável, assim, em termos científicos, em termos de ensino, né? Mas essa pandemia, né, que obrigou, né, o Instituto a partir para o ensino online, né, para EAD, como se fala, ensino à distância, né, e não ter mais a oportunidade de dar aula presencial, está sendo um baque, né? A gente não sabe o que vai ser depois que passar esta pandemia. Mas houve outro projeto que eu acho que deu certo, que foi interessante, que não foi da minha época, foi posteriormente, né? Na época que eu era vice-diretor também, que era a da diplomação dupla. A Escola Politécnica já praticava, junto com a França, uma diplomação dupla, né? E funcionou muito bem, e eu acho que o Instituto de Química também tem um trabalho nessa direção. Eu não sei exatamente como está agora, porque, veja, eu fiquei no Instituto de Química como docente, né, até 2008. A partir de 2006, eu fui convocado pela reitoria da Unifesp, o pró-reitor de graduação, né, que era o professor Luiz Eugênio, que hoje é presidente da FAPESP. Eu fui convocado para planejar e implantar o campus da Unifesp em Diadema, né? E nós convencemos a universidade que teria que ser um campo de ciências exatas, de ciências, né? Tá certo? Posteriormente, implantamos a licenciatura, que também foi na época que eu estive lá. Nós trabalhamos e conseguimos, né, implantar a licenciatura. Então, eu fiquei fora durante 6 anos, eu fiquei fora do Instituto de Química, não fora porque, na verdade, tinha um pé lá e um pé aqui, tá certo? Né? Então, eu tinha, na época ainda, acho que 4 ou 5 estudantes de doutoramento distribuídos em laboratórios de meus colegas, né? E a gente conseguiu ainda continuar e publicar artigos muito bons, tá certo? Desses meus estudantes. E uma coisa, vamos dizer assim, que atrapalhava e continua a atrapalhar, dificultar muito a reduzir os graus de liberdade, como a gente diz, né, de atuação e de progresso no funcionamento da universidade, é a burocracia, que eu costumo chamar de burocracia. Não é verdade? A burocracia toma muito tempo nosso ainda, entendeu? Então, muitas ideias que você tem, na minha época, a gente não conseguia implementar, tá certo? Por exemplo, lá em Diadema, que foi recente, em 2008 eu comecei, né? Fiquei lá até 2014. 2008. Então, quando surgiu o Enem, surgiu o campus, surgiu o Enem, tá certo? E naquela época nosso grupo, né, de docentes que a gente contratou, pensamos em criar uma cota, né, das 200 vagas, 20 vagas, 10 diurno, 10 noturno, para professores de ensino de ciências, tá certo, da comunidade de Diadema, né? Porque ali havia vários professores que precisariam de passar por um trabalho, uma atualização, entendeu, dos seus conhecimentos na universidade, técnicos de ensino, etc., né? E havia muitos docentes que, eventualmente, queriam mudar, né, de disciplina. Então, seria muito interessante que a gente tivesse, então, uma cota, tá certo, né? O cara faz vestibular, tal, e os melhores classificados, tá certo, seriam, vamos assim, eles entrariam como estudantes do nosso curso, né?
e com o apoio da prefeitura, na época também, né, seriam liberados, né, das suas atividades no ensino público em Diadema, para poder fazer esse curso de químico, de biologia, enfim. Né, na época também tinha engenharia química, farmácia. Né? Nós nunca conseguimos isso daí. Até hoje, a burocracia não deixa, porque o MEC, né, o MEC, eles têm assim, uma estrutura assim, terrível, até para a contratação de professores, eles têm uma lista, existe um questionário que chama pontinhos, entendeu? O cara dá um espirro, conta ponto, entendeu? E na hora de contratar professores, você não pode contratar pela legislação pessoas que tenham menos pontos do que outras, mesmo que tenham se saído muito melhor nas provas, entendeu? Então, eu estou colocando assim apenas alguns detalhes, né, assim, de dificuldades que a gente sofreu. O Tiago é o meu aluno de iniciação científica. Agora a bolsa dele está... acabei de receber informação da FAPESP, que ele conseguiu, por causa da pandemia, como ele não conseguia iniciar os estudos experimentais, ele vai pegar um outro projeto que a gente começou a desenvolver há algum tempo, não finalizou, e dá para ele continuar trabalhando. Né? Então, é isso daí. Não sei se eu falei tudo. Tinha mais alguma coisa que ele perguntou para mim? Não, respondeu tudo. Nós temos uma última pergunta, mas estamos em cima do horário, mas quem precisar sair, pode sair, tá tudo bem. A gente vai terminar com essa última pergunta e com os últimos avisos. Os últimos avisos, desculpa. O Gustavo Guilherme, ele perguntou para o senhor se o senhor acha que a gente já vive uma ditadura velada. Qual o papel que nós universitários podemos exercer, levando em conta que a ciência está em um processo de negação por grande parte da população? Eu acho que é bem colocado. Ele chamou de ditadura velada e eu chamo de ditadura branca, né? Ainda hoje, né, eu vi nos jornais que o número de militares candidatos à eleição para prefeito, vice-prefeito ou vereador, tá certo? Dobrou em relação ao ano anterior. Então, nós vamos ter ainda o dobro de candidatos com formação militar, que eu respeito as Forças Armadas, claro, elas têm um papel constitucional muito importante, proteção das fronteiras, terrestre, marítima, enfim, situações assim, de conflito violento, eles têm o seu papel lá e tal. Mas, sabe, os militares, eles são educados, são formados para obedecerem a seus chefes. Então, não necessariamente eles têm uma formação científica ou uma formação cultural, entendeu? Que permita que eles desenvolvam com sucesso o cargo de um prefeito ou de um vereador. Entendeu? Agora, me preocupa muito, quer dizer, dobrar o número de militares nas câmaras de vereadores e nas prefeituras é uma coisa muito séria. Isso é apenas um detalhe que eu estou colocando, entendeu? E a outra coisa que a gente percebe, que me permite eu falar de uma ditadura branca, e eu estou falando abertamente, não me importa se alguém ler e passar informação para frente, haver consequências disso. Eu não me importo, tá? Mas a gente vê assim diariamente, constantemente, que o governo federal ele agride a Constituição que ele jurou obedecer. Né? Então, há várias decisões, tá certo? Que não são constitucionais, aí as coisas são jogadas para o judiciário, aí vão empurrando com a barriga, e os tempos caducam, etc. Entendeu? Então, realmente não é o que eu gostaria, tá certo, de ter como governo do país. Não é. Né? E o que os estudantes podem fazer? Eu acho que eles têm que ser mais ativos, entendeu? Quer dizer, não ficarem calados. Entendeu? Então, tanto no plano familiar, no plano social, ou no plano estudantil, entendeu? Familiar eu digo, família estendida. Estudantil eu falo dentro da universidade, tá certo? Né? E, claro, social, junto com os vizinhos, amigos e tal.
é muito importante que eles não calem a boca, eles têm que falar o que eles pensam, entendeu? Então, numa época em que existe claramente um movimento contra a ciência é baseada em evidências, em fatos, entendeu? Quer dizer, como alguém ousa, então, dizer, tá certo, né? Que o meio ambiente não é importante, quer dizer, pô, o cara desconhece, entendeu? Que a nossa chance no Brasil, além da agricultura, além da nossa população bem informada, bem qualificada, que a gente espera ter, tá certo? Nós temos, então, um patrimônio genético incrível, tá certo? Na Amazônia, no Cerrado, em todos os biomas, né, que a gente tem, né? E a outra coisa que aconteceu de ontem para hoje, quer dizer, o ministro do Meio Ambiente, ele vetou, né, na legislação a proteção de restingas, tá certo? E um outro bioma, né, marinho, né? E isso é uma coisa absurda, quer dizer, o cara nunca estudou biologia no colégio, tá certo? Que diz que esses mangues, tá certo? E as restingas, eles são o berço, tá certo? Da fauna aquática e da flora aquática, certo? Quer dizer, se você contaminar tudo aquilo, sabe, ferrou, quer dizer, vai ser um problema muito sério. Muitas espécies marítimas vão desaparecer. E ali você tem tudo. Esses caras, eles não sabem, não conhecem o conceito de cadeia alimentar. Tá? Então, o pequenininho é comido pelo mais forte, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então, existe um equilíbrio ali ecológico, tá certo? Que eles ignoram. Aí, quando rompem esse equilíbrio, o que acontece? Eu me lembro que eu tive numa reunião da SBPC, eu acho que foi em Recife, né? E logo depois, nós ficamos num hotel, aqui em frente, logo depois, uma moça, ela foi atacada por tubarão. Ah, mas o que o tubarão estava fazendo ali naquela praia, aqui naquele lugar de turismo, entendeu? Que nunca tinha acontecido esse tipo né, de acidente. É que lá perto, então, houve a construção de um porto, entendeu? Então, foi tirado o ambiente aquático do tubarão. Ele falou, eu não vou ficar aqui, pô, eu vou para outra praia. Aí vai para outra praia, o que ele tem lá para ele comer? Além dos peixinhos, ele também tem o pessoal, os turistas que estão nadando ali, sabe? Então, eu fico assim indignado e revoltado com esta ignorância, né? A ignorância é o mal da humanidade. E atualmente nós vivemos tempos de ignorância muito forte e franca, vamos assim, ampliando muito rapidamente, porque esse movimento anti-ciência e o descrédito da imprensa e a pobreza, tá? E a Bolsa Família, as bondades do governo, que parece que o presidente tira do bolso e dá o dinheiro para as pessoas. Né? Não é dinheiro dele, é dinheiro do governo. Tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte, essa população, né? Essa população não está, vou colocar de novo aqui, essa população não está mais lendo jornal, não lê livro, não vê televisão, e eles são, na verdade, doutrinados, fanatizados pelas redes sociais. Então, nós não temos... Olha, as nossas chances de reverter esse quadro, eu sinto muito, mas não vou dizer são poucas, mas dizer são muito difíceis. Como é que você vai discutir com uma pessoa? Eu tenho amigos e tenho parentes, tá certo? Que são bem formados, fizeram universidade, etc, etc. Mas entraram, tá certo, numa, vamos dizer assim, neste campo minado, entendeu, de fake news, tá certo? Que eles só acreditam naquilo que eles veem nas redes sociais. Não lê jornal, não vê televisão, não conversa de política com ninguém, entendeu? Então, respondendo à pergunta que foi feita, entendeu? Vocês têm que falar mais, não pode se esconder, tem que expressar. Entendeu? O papel, acho que, de um universitário é um intelectual, tá certo? Está caminhando para isso. Para ser um intelectual, um profissional, um sujeito consciente, bem sucedido, que vai realmente contar, né, positivamente para o progresso do país. Esse cara não pode se
omitir, ele tem que falar. E agora é época de eleições, tá certo? É uma oportunidade grande que a gente tem de conversar com as nossas pessoas e tentar ver, tá certo? Dentro dos partidos políticos ou movimentos políticos, tá certo? Quem é que pensa, entendeu? Quer dizer, quais são os melhores projetos? Entendeu? Não é do partido A nem do partido B, entendeu? Eu não quero ninguém que seja apoiado pelo Bolsonaro, não quero ninguém que seja apoiado pelo Lula, não quero. Estou fora disso daí, tá certo? O que eu quero são candidatos que tenham um projeto de trabalho, tá certo? Que vai atender a população. Agora, quem atende melhor é o A ou é o B, isso é outro papo, e depois preciso ver se eles vão, de fato, cumprir o que prometeram, tá certo? Mas a outra palavra que eu gosto muito, além de pensar, é progressista. Eu gosto de pessoas que são progressistas. Pessoas que, como foi dito aqui pela Jaqueline, pela Ellen, tá certo? Que tem olhos para enxergar o diferente, né? Aí, por diferente, eu estou incluindo a mulher, o negro, o índio, o quilombola, tá certo? O LGBT. Né? Isso é muito importante, isso é democracia. Né? Então, eu pediria aos estudantes que estão nos assistindo que, antes de votar, eles estudem, procurem saber quem são os candidatos para votar neles. Eu não quero, por exemplo, que seja votado um prefeito como da cidade, eu acho que de Espera Feliz, ou Carangola, no interior de Minas, perto do Parque Nacional das Emas, tá certo? Que substituiu um biólogo, que era o diretor do Parque Nacional do Caparaó. Ele foi substituído por um político, entendeu? Que é um comerciante que não entende nada, entendeu? De meio ambiente, de biologia. Eu não quero que isso aconteça, eu quero um político, entendeu? Um vereador, um prefeito, que conheça a população, tá certo? Enfim. Mas isso está acontecendo, entendeu? É assim impressionante. Quer dizer, bastou o político sair em campanha para tomar cafezinho, abraçar criancinha, aparecer com camisa de futebol, sem máscara, né? Que é uma coisa horrível, né? O cara que não está usando máscara, ele está potencialmente me contaminando. Ele não tem esse direito. Não tem esse direito de me contaminar, entendeu? Então, essa atitude consciente, inclusive o consumo consciente com o meio ambiente, é muito importante. Ok, Felipe, é isso daí. Você precisa de terminar, né, com os avisos. Muito obrigado, professor. Então, muito obrigado, professor, pela sua fala. Obrigado, Ellen e Jaqueline.